Lei 11.340. No artigo 22, nós vimos sobre as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. No artigo 23, que nós olharemos agora, são as medidas protetivas de urgência à ofendida. Então, olha lá, artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Então, poderá. O juiz deve, ele que vai julgar a oportunidade, a conveniência, vai justificar para que ele conceda. Então, poderá o juiz. Inciso 1º. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Então, verificando a necessidade, o juiz vai encaminhar a ofendida e seus dependentes, os filhos, a programa oficial ou comunitário de proteção e atendimento, onde passarão por palestras, por atendimentos. Então, a primeira providência que é facultada ao juiz é este encaminhamento. Inciso 2º, determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Então, uma vez que ela saiu da sua residência por conta da agressão, está lá com a genitora, com parentes, e o agressor foi retirado, o juiz reconduz a ofendida para a sua residência. Inciso 3º, determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guardas do filho e alimentos. Então, às vezes por conta da insalubridade não só da presença do agressor, mas às vezes por conta do local, de ambientes, o juiz determina que a ofendida saia do lar, mas que esta retirada, essa saída do lar não tenha nenhum problema em relação aos bens do casal, à guarda dos filhos e aos alimentos necessários para ela. Essa previsão é por conta do Código Civil, de algumas obrigações que existem, para que não fique nenhuma sombra de dúvida. Foi repisado aqui que não há nenhum problema dela ser afastada do lar quando o juiz assim o entender. Inciso 4º, determinar a separação de corpos. Então, antigamente nós tínhamos a questão da separação, do divórcio, né? Antigamente nós tínhamos até desquites. É uma evolução do Código Civil. A separação de corpos, um dos deveres do casamento, a coabitação, a dormir junto, então o juiz determina que separem-se os corpos. É exatamente o que está dizendo, para que não fique no mesmo ambiente. Inciso 5º, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independente da existência de vagas. Então, uma outra obrigação para que seja atendido até mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma vez que a ofendida saiu de sua residência, os filhos, de repente, teve a mudança da escola, às vezes não tem vaga, quem determina? O próprio juiz é que determina que sejam matriculados os dependentes em instituição de educação básica mais próxima do domicílio dos dependentes da ofendida. Volto a dizer, e grave isso, educação básica, não é ensino médio, não é ensino superior, educação básica. Vamos aí do 1º ao 9º ano, tá bom? Importante esta informação. Tranquilo? Fácil? Então, no artigo 23, nós vimos o que pode fazer o juiz em relação à ofendida. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Então, para proteger os bens do casal, porque senão a mulher sai, às vezes o marido, o esposo, revoltado com a situação, vai lá e depreda os bens ou vende. Então, para proteger os bens da sociedade conjugal ou aqueles que são só pertencentes à mulher, o juiz poderá liminarmente. Inciso 1º, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Então, aquele computador, aquele veículo que o agressor ficou, o juiz vai lá e restitui imediatamente para a ofendida. Inciso 2º, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Então, proibição temporária para que ninguém fale em atos de compra, venda ou de alugar, para que a proteção aos bens ela aconteça em maior extensão. Inciso 3º, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Então, o agressor, na constância do casamento, tinha procurações, poderes para, de repente, realizar algumas condutas em relação aos bens. Uma vez que aconteça a violência doméstica e familiar, para que nós tenhamos a proteção, suspende-se essas procurações que o agressor tinha por conta da sociedade conjugal, outorgados esses poderes pela ofendida.
Inciso 4º, prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Prestação de caução provisória. O que é isso? É de você fazer um depósito de algum valor ou de bens. Então, prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então, por conta daquilo que ela deixou de ganhar, imagina que de repente é uma modelo, deixou de desfilar por conta das agressões, por conta do machucado em seu rosto, então já há uma perda, um dano material. Então o juiz determina que se deposite em razão desta violência faça o depósito judicial como caução provisória. Então, no artigo 24, nós vimos para a proteção dos bens, ou do casal, ou aqueles que são só das mulheres. Vimos a restituição imediata dos bens, a proibição de atos de compra e venda, a suspensão das procurações e a prestação da caução provisória. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3. Então, o cartório é que vai falar sobre compras e vendas e também das procurações. Então, quem vai realizar as condutas procedimentais são os cartórios, por isso que o juiz oficia, manda ofício, dizendo da determinação dele em razão da violência doméstica e familiar. Fácil, tranquilo? Como tudo no direito. No próximo vídeo, artigo 24A.